A graça e paz, bem-vindo a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, cada dia um pouquinho, e até o fim do ano nós devemos terminar de ter lido a Bíblia inteira. Vamos começar esse devocional com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, obrigado porque nós podemos estudar a Tua Palavra, a Tua revelação para nós. Obrigado porque o Senhor não nos deixou desinformados nessa terra, mas porque nós podemos ler a Tua Palavra e aprender mais de Ti. Fica conosco, que Teu Espírito Santo guie a nossa leitura para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos continuar aqui em Números 24. Nós estávamos lendo a história de Balaão. E Balaão já tinha várias vezes orado ao Senhor, a pedido de Balaque, contra o povo de Israel. E todas as vezes Deus disse para Balaão que o povo de Israel era um povo abençoado. Vamos lá. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado de acordo com suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Como são belas as suas tendas, ó Jacó, como são lindas suas moradas, ó Israel. Estendem-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio. São como aloés plantados pelo Senhor, como cedros juntos às águas. As águas jorrarão de seus baldes e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como boi selvagem. Devora todas as nações que se opõem a ele. Despedaça seus ossos, e com flechas as atravessa. Como leão, Israel se agacha e se deita. Como a leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou: Eu chamei para amaldiçoar meu inimigo? Em vez disso, você os abençoa 3 vezes? Vá embora, volte para sua casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: Você não se lembra do que expliquei a seus mensageiros? Eu lhe avisei, mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora, volto para o meu povo, mas primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. Balaão transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento dado pelo Altíssimo, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará seus inimigos, Seir, enquanto Israel marcha adiante em triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar. Então Balaão olhou na direção do povo de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem. Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou na direção dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem. Sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Os queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Balaão concluiu sua mensagem com estas palavras. Ai, quem pode sobreviver quando Deus fizer essas coisas? Navios virão do litoral de Chipre, oprimir Assur e afligirão Éber, mas eles também serão destruídos. Então Balaão se levantou e voltou para sua terra, e Balaque também seguiu seu caminho. Enquanto o povo estava acampado em Sitim,
os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Lembrando que Deus tinha falado para eles não se misturarem, para eles serem um povo que permanece separado. Então, eles casavam entre as tribos, e até tinham estrangeiros que chegavam entre eles, mas eles tinham algumas regras. Por exemplo, a pessoa que era da tribo de Levi, a mulher que era da tribo de Levi, e que se casasse com um homem fora da tribo, então ela perderia o direito de receber todas as ofertas que o povo levita recebia das outras tribos. Então, o povo começou a se misturar e vamos ver o que essa mistura acabou ocasionando nele. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Olha o povo se afastando. Quantas vezes ontem nós até falamos isso, mas às vezes nós almejamos algumas coisas que não são de Deus. Deus nos avisa para nos mantermos distante dessas coisas, afastados dessas coisas, mas a gente desafia o Senhor, a gente acha que a nossa vontade é melhor, a gente acha que nada irá acontecer. Mas assim, o povo de Israel, assim que ele saiu, não foi exatamente algo contra as leis do Senhor, que seria pegar e tomar esposas de outros povos. Na verdade, Deus falava para eles não se misturarem. Mas não, eles não estavam matando ninguém, eles não estavam roubando ninguém, eles não estavam fazendo algo que seria naturalmente mal, mas eles estavam fazendo coisas que iam contra o Senhor, e isso fez naturalmente que eles se afastassem cada vez mais do Senhor. Que a gente possa prestar atenção até nas mínimas coisas, porque para que não seja através delas que a gente se afaste cada vez mais do Senhor, e quando nós vemos, nós estamos sacrificando para outros deuses, nós estamos concedendo nosso tempo para outros deuses. E quando eu digo outros deuses, não estou dizendo entidades espirituais, mas estou dizendo outras coisas do nosso coração. Lembrando que a idolatria para a Bíblia é tudo aquilo que toma a posição de Deus como primeiro em nossos corações. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam, à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um golpe só. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou-me a ira dos israelitas, ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Aqui só falando que não foi o ato em si que que Finéias fez, mas foi o coração dele voltando ao Senhor, o coração se preocupando, sendo zeloso com as coisas do Senhor, e Deus se agrada quando nós somos zelosos para as coisas dele. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbi e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os.
porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente de Peor. E também por causa de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Lucas 2, do 1 ao 35. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando os rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Que gloriosa deve ter sido essa vista. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo dele ser concebido. Aqui só dizendo, quando o bebê for circuncidado, e a gente lembra que essa é uma das promessas, das alianças que foi feito, que o povo de Israel fez com Deus, com Abraão. Quando Abraão recebeu Isaac, Deus mandou ele circuncidar, e isso era tomado como uma aliança com Deus. E todos os israelitas faziam a circuncisão desde então. Então aqui a gente vê que Jesus, ele veio como um judeu. Ele veio como uma pessoa do povo de Deus. E ele cumpriu todos os procedimentos, ou todos os mandamentos que Deus tinha dado. Então, desde o nascimento dele, ele já servia a Deus, realizava todos os mandamentos que Deus estava. Lógico que foram os pais que circuncidaram ele, mas ele vinha cumprindo tudo que Deus tinha dado para os judeus até então. Lógico que Deus proporcionou uma família que fizesse com que ele cumprisse. Então, chegou o tempo da oferta de purificação. Como era a exigência da lei de Moisés, seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora pode levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel.
Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Salmo 59, do 1 ao 17. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi, a fim de matá-lo, para ser cantada com a melodia Não destruas. Livra-me de meus inimigos, ó Deus, protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos, salva-me dos assassinos. Armaram uma emboscada para mim, inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor. Embora eu não tenha pecado, nem os tenha ofendido. Sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vê o que está acontecendo e ajuda-me. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta e castiga as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Ouve as coisas imundas que lhes saem da boca, suas palavras cortam como espadas. Afinal, quem nos ouvirá? Dizem com desprezo. Mas tu, Senhor, ris deles, zomba das nações. És minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Em seu amor, meu Deus estará comigo, permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mates, para que meu povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com seu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras. Destrói-os em sua ira, extermina-os por completo. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. E por fim, Provérbios 11:14. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Que a gente possa, assim como a Provérbios diz, ter pessoas sábias que nos dão conselhos que vão fazer com que a nossa vida cresça, que a nossa vida espiritual cresça. E aqui nós temos a oportunidade, inclusive, lendo Provérbios, nós temos a oportunidade de ter o homem mais sábio que existiu, segundo a Bíblia, que é Salomão, os Provérbios de Salomão para as nossas vidas. Eles vêm trazer sabedoria para nossas vidas e que vão nos dar segurança. E essas foram as palavras para a nossa vida nesse dia. Espero que elas possam encontrar moradas no seu coração, que você possa continuar meditando nela durante o dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por essa palavra, obrigado por esses ensinamentos, que eles possam ecoar nos nossos corações e nas nossas mentes, e para que nós possamos continuar refletindo sobre eles, para que venha trazer edificação para as nossas vidas. Abençoa o nosso dia para que nós possamos trabalhar, estudar, para que nós possamos fazer nossos afazeres durante o dia e para que tudo que nós fizermos sejam guiados, protegidos, guardados e direcionados por Ti. Que o Senhor esteja à nossa frente, direcionando os nossos passos, para que nós possamos sempre chegar à vitória. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, para que o Senhor entre com providência, trazendo cura e libertação, Senhor, trazendo restauração de vida, da carne, do espírito, da alma, Senhor, para que o Senhor seja a nossa cura. Abençoa aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor venha entrar com providência, trazendo sustento, Senhor, abrindo portas. Continua conosco, Senhor, nesse dia. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia, que tudo que você fizer prospere, que você não esqueça de fazer tudo para a glória e para a honra do Senhor, porque foi para isso que nós fomos criados, para o louvor da sua graça gloriosa. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.